No café da manhã, né, a gente faz a organização do café para os hóspedes, né? É uma forma de aproximar essas pessoas que a gente não conhece, que se hospedam aqui, e fazer uma espécie de aproximação, de forma de amizade, né? Mesmo que temporária, para o visitante, né? Para esse estranho que habita o espaço aqui com a gente durante um determinado período. Aqui, essa cozinha, ela mantém as características que ela possuía antes, né? Quando a gente chegou aqui nesse espaço, era uma ruína de um abatedor de frango, do antigo proprietário, seu Carmelo. Então, quando nós resolvemos criar esse espaço aqui, a gente restaurou, mantivemos o fogão a lenha, que é um fogão de décadas, né? Mantivemos os ladrilhos das paredes, o tanque, e aí fizemos uns reparos estruturais, né? Porque isso aqui estava em ruínas, e passou então a ser a cozinha, né? Cozinha à vista, né? O lugar de preparo, lugar onde uma das coisas mais importantes, assim, no meu ver, é o lugar de gestos, né? Onde as mãos trabalham, as mãos produzem e transformam alimentos para partilhar com as pessoas. E assim como outra artesania, né? Preparar o café da manhã também é esse exercício de gesto, de partilha e de aproximação, como eu falei antes, né? Aqui a gente está fazendo um gesto de acolhimento para aquele hóspede que passa por aqui, né? Essa artesania, esse trabalho gestual que rola na cozinha, ele está em contato direto naquilo que eu penso enquanto escrita de poesia, né, quanto feitura do poema, desde sempre, porque como boa parte do trabalho que eu já escrevi passa pela ideia da carpintaria de ribeira, né, da pescaria, desse gesto manual, que se desdobra na tipografia, né, quando a gente está compondo os livros lá na tipografia, gesto por gesto, tipo por tipo. Então tem toda essa ideia que me é muito cara das mãos, né, do trabalho das mãos, né? Aquilo que o Francis Ponge, no poema, diz que a mão é o animal do homem, né? Então essa movimentação gestual, ela ultrapassa o fazer diário do trabalho aqui no sítio e acaba resultando, de algum modo, na feitura do poema, né? Então essa configuração das mãos nos separa, né? O que às vezes dá essa distância entre o homem e a besta, né? Quando a gente, né, pode utilizar esse movimento das mãos para fazer uma manufatura, escrever um poema, a gente está se distanciando um pouco da ideia né, do ser bestial que também somos, né? Então é por aí que se aproxima. E aí tem um poema que diz assim: diferir-se da besta pela forma das falanges e número de dobras. A unha do polegar sobre o dedo mínimo despista dor na corrente dos meridianos. Manifesto a energia atarantada dos rins no silêncio e na sombra das olheiras. O animal do homem foge entre as pernas das mulheres, diria Francis Ponge. O espaço de nosso sistema solar tem um mapa riscado na palma da mão aberta, como um peixe escalado. Esmagar a mão é subtrair a ficção, fazer dela, a mão, uma escritura informe. O sinal da cruz na testa untada, à espera da morte, vagão vazio. A mão procura o tato e afasta a solidão, na comuna, do aperto, nos gestos, nos mudras. O quiromante é um navegador entre células, cortes e constelações. Calafate, carpinteiro, alfaiate,
nacionalidade do território das mãos. Os reis magos traziam nas mãos vestígios da cauda do cometa, pó de estrelas. Contra a mão dominante e alicate, ergue a voz o subalterno, ergue o punho, a dobradiça do braço brune, face da lua sobre o luar de Saturno. Nas malhas das redes, as mãos sonham os cabelos da mulher nua na cama. Tornar-se besta novamente, encontrar outra palma, entrelaçar os dedos, a respiração. E segue o trabalho das mãos, né? Na composição do café, na organização da refeição, na lida de carpir o sítio, né? Na tipografia. As mãos perpassam o trabalho, tanto o trabalho operacional daqui, quanto o trabalho também da criação, tanto na oficina tipográfica quanto na elaboração dos poemas. Um desconhecido talvez não saiba, mas os gestos deste preparo, o modo de apresentação, antes mesmo que o sol esparrame os raios sobre o chão, é um ritual de presença, para encurtar as distâncias entre gentes estranhas. O som dos talheres, pão, café, as frutas, a prosa ligeira, foto lá fora, e em torno da mesa a gente inaugura amizades, antes do cabra ir embora. Para esse jardim, enquanto a gente estava fazendo a biblioteca, a gente começou a cavar isso aqui para fazer a ideia era fazer a horta. E a lagoa estava totalmente assoreada. Nós pegamos uma patrola, uma PC, colocamos dentro da lagoa para tirar o material de dentro. E acabou que o caminhão encalhou de tanto peso de lama que tinha, a gente teve que puxar o material com pá, e aí fizemos esse primeiro terreno aqui, levantamos ele, porque é um baixio aqui, para fazer a horta. E essa horta tinha que respeitar o fluxo das coisas que nós temos aqui, de circular, né, da circularidade do tempo. Então ela foi feita de forma circular, e na cruzeta que atravessa ela, a gente nós cavamos, enterramos um monte de bambus para dar escoamento, né, para que a água viesse aqui, escoasse e não alagasse essa mandala aqui, né? E depois então a Patrícia fez o jardim sensorial, que é esse circuito aqui dessas plantas, onde são trabalhados os princípios ativos e os poderes de cada planta dessa do jardim. E esse movimento é importante porque a vinda para esse lugar aqui faz com que eu também modifique um ponto de vista sobre a elaboração da poesia. Muito do que eu escrevo está ligado à questão do mar, da carpintaria de Ribeira, como eu já falei, e aqui então eu passo a ver o mar nessa folharada, né? nessa profusão de verde, nessa profusão de elementos, né? Como se fosse um mundo, aquilo que admirava no mundo subaquático, agora é nesse mundo da floresta. Mas mesmo aqui eu fico imaginando o mar, né? Nesse fluxo de vida que tem aqui. Imagina o mar. Fundeei âncora e vigia nesta mata. Nesse mar de multitudes, meu horizonte, minha cabeça, linha d'água, maré alta. Nos orvalhos, meu olhar retinaquário, que Dona Ula chamou um dia Rocio do Mar.
Sinto a hora particular de minha lua, que enche a rede dessa mata, vaza luz através das malhas do tecido verdivário. Lanço mirada que nada, sem gravidade, junto ao peixe que acompanha o planeta. Faço o meu silêncio de anêmonas, ouço no leito um cochicho do riacho, desce banzo morro abaixo, bailando de cambaio entre as pedras, sob as lâmpadas aladas das luciérnagas. Imagino o mar batendo asas no meu sangue e da escrita saltam os peixes voadores, soltos no ar, os cardumes de folhagem, vindos do sul, da infância, a sotavento, desse lugar em que aprendi a naufragar. Aprendi a guardar no costado das tormentas e no verdugo é onde calo os meus amargos. Vejo o seu duplo no escuro da floresta, no caule podre de uma árvore caída, intensidades entre os fungos e as formigas, mover da vida entre correntes e corais. Navego a casa em subaquática saudade e minha bússola se faz no giro da tramela. Abro as janelas, atraco o céu na escotilha. O sol me puxa de través na maré baixa, comovido ao olhar ambas as margens e lembrar que é minha carne aquele mangue. Aqui dentro tem o ruído, para Raquel Stolf. Experimente colar um dos ouvidos junto ao chão. Entregue-se ao labirinto. Se for chão de floresta, haverá das sombras sobre as folhas, seus esqueletos, algum segredo de Anfisbena. Se o chão for arenoso, seco, talvez a dança diminuta, constante do quartzo, triturado sob as patas dos quelônios, oferte a possibilidade do berço. Caso seja um chão no fundo do mar, sentirás, nesta câmara quase anecoica, impressões no tímpano, longe da terra, com o corpo à deriva, seguir cortejo sem ensaio dos líquens sob o tecido plissado das ondas. Sempre haverá um eito habitado, mesmo sertão, e no corpo cornucópia, esculpidas todas as queixas da terra, chão dos homens, pelos pesares corroídos. Salvar talvez um dia de escuta, tornar caverna toda palavra, circular seixos, corais, briófitas, mimetizar arco de cores.
a partir de todo o chão ruído. Essa leitura aqui, a gente está num espaço que liga nas duas margens, né? A gente está no final dessa ponte aqui, deve ter uns 40 anos, 50 anos, fazia parte da propriedade. A gente está aqui na mata, na Quinta da Gávea, em Rodeio, Santa Catarina. Esse riacho, ele corta o sítio aqui da Quinta da Gávea. Para quem não sabe, é uma hospedaria, um quintal criativo. E do lado de cada margem, nessa margem onde eu estou, junto com o Kindle, é a área de preservação permanente, a nossa pequena floresta. A gente tem 60 mil metros de terra aqui, e aqui para cima é a área de regeneração. E tem bastante, onde a gente capta água também daqui da propriedade. E onde o quintal da casa, né, onde a gente faz as trilhas e faz a manutenção da água que a gente usa. Na minha frente fica a parte da hospedaria, o quintal criativo, o consultório naturológico da Patrícia, a tipografia onde o Jackson coordena os trabalhos editoriais e onde a gente recebe os visitantes, os hóspedes amigos, no ponto de cultura Biblioteca Rural, que compõe esse espaço. Por isso que a gente chama de quintal criativo, né? Além da hospedaria, a gente tem esses espaços de criação, de arte e de invenção, principalmente, né? Invenção de cada dia. Esses poemas que eu estou lendo são todos poemas que ainda estão inéditos hoje, devem compor um livro a sair ainda em 2022. E são poemas que são esse exercício de afastamento da margem, né? Já que a gente está aqui na margem do riacho, um afastamento da margem do oceano, né, da foz do rio Itajaí a sul, aqui para o mato no médio vale do Itajaí. Né? A gente está na mesma água ainda, só que em nível diferente. Então esses poemas eles estão nessa transição, né, nesse espaço limiar, nesse limiar entre a floresta e a beira do mar. Né? Então há nessa proposta uma ideia de simultaneidade desses espaços do mar e da mata, né? Aqui para onde a gente veio há 6 anos e onde eu estou me realfabetizando, né? Nesse chão. Aqui onde a gente convive com lagartos, cobras, aranhas, pássaros, né? Um convívio, a busca de tentar harmonizar, né, com esses seres que a gente coabita, né? Eu lembro que nos primeiros anos, no primeiro ano a gente chegou aqui e se assustava, né, quando via esses habitantes assim. Hoje a gente já consegue lidar melhor com isso, removê-los e tal, e a incidência também diminuiu. Lagartos no jardim. As roupas avolumadas no mato avisam a varia do vento. O alvoroço das vespas, borrachudos em acupuntura, inflam os veios meridianos. Antes havia o sol alinhavando a sombra do bambuzal no quintal. Sem alarde, os lagartos cruzam leiras, cultivo firme de guaçatonga, antídoto para o possível combate, e a saliva das serpentes se dissolve. Na tarde soporífera, antes da ventania, sossobrava o silêncio do riacho, o chiureio dos corpos alados e o cri-cri copular de grilos. Nas fissuras desse silêncio, vivem lagartos e coleia na serpe a promessa da sibila. Mover entre a folharada, intuir entre traços do esterco a sensível formação de vidas, o tumulto. Se em cada poro farfalhasse uma folha de melissa, se nos pés carregasse o sensível da libélula sobre as bolhas na lagoa borbulhada pelos peixes, mesmo tendo no jardim muitas telhas destroçadas pela tormenta, não seria o vendaval a transtornar
os moveres que a física natural ensina. E seguiria como os lagartos no quintal sob a canícula, emprenhando a nuvem escura, deitado sobre o dorso do Sauro. Aquele corpo laço escorrendo entre as ramas da capoeira, o couro na coivara, o corpo verde mata, saúda o chão, carregar no tímpano o pulsar firme da terra, caminha, mesmo sem saber, imitando o mar. Aqui um dia já foi roça. Agora a mata se regenera. E é dessa roça que eu vou falar. Os gravetos, sob o sono do mato, neste meio de dezembro, que é fim de ano, em seu recém-começo, no plantio sem leiras, no barranco, que arranha o céu, enfia faminta foice, morro acima, sem convexo, formigas fogem para as lojas no tronco das embaúbas. Rastelo velho comeu mato, desenterrado na carpida, depois cuspiu forragem para a beira quase grota, fixou fruto, adubo, repousa sobre as mais de 30 vezes 4, às vezes 5 sementes, deitadas em cada berço, ao lado do consórcio de goiabeiras, cujas sombras passam a cerca e guardam o aipim recém-plantado. Esse caminho é o caminho de serviço, um caminho que era utilizado para chegar às lavouras antigas nessa propriedade. Aqui já foi uma cachoeira. Em dias de chuva ainda a água desce por aqui. Então aqui era o caminho de um lavrador, né, que subia com as suas ferramentas, carro de boi, e cultivava aqui. Uma cena. Vejo aquele lavrador dançando, outra vez, num campo aberto pela sonata de outono, e as paredes abertas diante desse espaço, pouco lastro, muito arado. E já não sei, fronteira, deserto ou mar, a não ser o que não sei dessa língua alada e curva, e zona e longa e fundida, e forjada e fissurada, e saída e entrada e nada. Ele segue dançando e a luz é a mesma do anjo de Jean-François Millet. E ferro, e sonho, e susto, e cobre, e morte. Agora, uma garoa molha a palma da quilha, a alma.
Respira fundo. Olha forte para trás. Procura o vulto de alguém. Todos sob o mesmo céu. No quintal, farfalham folhas soltas e secas entre capins. O coucher das revistas, Mad, Manchete, Placar, formam um certo tapete cortado para as rabiolas. Neste sol maluco que azucrina e me faz levitar, amando as estrelas derrubadas, a tentativa, erguer estrelas de piva nas formas das pipas. Corpos leves levitam, dançarão os papagaios no alto, dentro desse estado de sítio. Amanhã plantada nas mãos, espalmadas na soleira da janela, amanhã entre as gretas da parede, ilumina a sala, a mesa vazia, a gaiola. Amanhã ocupa o lugar do pássaro ausente, 3 lâmpadas acesas pelo sol, 3 planetas necessários para suportar tanto maltrato. Os papagaios figuram máquinas, aguardando o vento esticar o vozerio, a fumaça nos chaminés, os fios, avançando entre o liso e o estriado. Para desorganizar os espaços, espécie de dança nômade dos papagaios, pede um figurino infalível. Primeiro, papel, seda qualquer assediada pelo vento. No lado de fora, anseia o voo. Depois, palheta de cores sobre a mesa viva, nos tons de malva, urucum e açafrão. Olho atento, além da soleira, ao que vem do exílio, criar lugar onde dentro e fora se tocam, como a foz, o limiar, rio-mar, as soleiras, o crepúsculo da vida privada. Assovio é o sinal do corpo no beco. A moçada resvala risos na tarde, cabeças meneiam malícias, pés descalços, tamborim no chão. Radiestesistas escolhem gravetos para pandorga, forma colorida de seda, colado na estrutura vegetal. Assim organizam levante, ensinam a flexibilidade ao corpo, ensaiam coreografia que se afia contra o cerol mal macerado nas mãos gordas do Estado. Versos afilados na faca, talhados na lua nova, bambus coreográficos cuja seiva guardada trama papagaios. A mesa sobre cavaletes, a carretilha, linha 10, a seda para a pipa e para o pito, a cola, a rabiola, bambu, o vidro. Criar movimentos de fuga, evitar a poda, a queda. Cerca de sarrafos enfileirados contra o mato e o galinheiro servem para esticar o fio. O semblante do papagaio, o estouro dos fogos lá fora, o pau está pegando nas ruas, a fumaça aquece os pulmões que andam tristes, tudo que dança incomoda quem tem os pés cravados no concreto. Repassar a marcação de cada papagaio na coreografia do atentado. Fazer um cortejo de cores para abrandar a virulência da cidade. Presas no varal, as tramas dançam, bisam o mimetismo colorido das raias altas. Guardam a vez no baile. Na noite anterior, no alto halo da lua, não calou os cães, vadios e ululantes, de vir entre os dias. Letras impressas no céu, as pandorgas diriam seus nomes ao sol dependurado, e cásticos ícaros de seda pedem muito mais linha. A ventania vaza olhos,
A trama dos tecidos suados cobre a vontade velada nos corpos dos subalternos. O desejo é voo tramado, engenho de leve artefato, aguarda sua vez, sua hora, matraga de voz afiada. Ergue a pandorga e os corpos saltam o val da desgraça, remove as farpas de chumbo e tasca a palavra inaudível. Os nós dos restos de linha traduzem o grão de sua voz. Você aí, a flanar pelos ares, e eu aqui, cheio de tinta. Nesse poema tem incrustado no poema um verso do Piva, e o último verso é um verso do Mayakovsky. Esse você aflanar pelos ares, eu aqui cheio de tinta, é do Mayakovsky. Isso faz parte do Performance para Papagaio, aquele livro que também está inédito. Né? Eu li uns 4, 5 poemas seguidos. Né? Eles funcionam separados e juntos. Né? Se a biblioteca rural existe como ponto de cultura, é fruto de uma política pública criada para pensar a cultura nos seus mais recônditos lugares, né? Cultura viva, a ideia dos pontos de cultura, né? Que o Gilberto Gil, né, comentava sobre a questão do Douyin, né? Dos meridianos da cultura no país. Essa política pública hoje está zerada, né? Então é urgente que isso seja retomado de alguma maneira, com esse nome ou não, mas, né, que seja ser colocado em movimento esses lugares, porque aí se privilegia produtores culturais, né, de várias partes do país, e se abrem esses espaços com outros pontos de cultura que muitos deles devem estar inativos agora por conta de não ter uma articulação. Não vou nem falar de uma questão orçamentária, mas de uma articulação que possa fazer essa rede novamente se comunicar, né? Hoje em Santa Catarina existe a rede de pontos de cultura que está ativa, a gente tem um grupo que faz com que a informação desses produtores circulem, seja editais, apresentações, toda forma de relação entre esses pontos existe numa rede de WhatsApp. Isso precisa ser fortalecido numa rede de ação efetiva, né? Ou seja, de circulação e financiamento de propostas culturais. Então, acho que daqui da Biblioteca Rural é importante dizer isso, que essa política pública deve ser tomada, se não esperar em nível federal, mas que aqui no Estado isso possa ser veiculado, ventilado, fortalecido de alguma maneira. Né? Isso é urgente. Ponto de cultura, gente. Né? Vamos fazer a cultura aí na arte e na cultura do Estado. Bora lá, então. Depois da tempestade. Lá fora a fauna recompõe suas tocas com as folhas que ontem eram confetes flutuando no dorso grosso da ventania. Páginas abertas de Claude Simon sustentavam a hipótese do vento ficar de pé bem no meio da vida. Se isso de fato ocorrer, o redemoinho ao redor dificultaria: A. Manter as roupas no varal. B. Ajustar a antena espinha de peixe. C. Apontar o tié no galho da aroeira. D. Queimar a baga sem sapecar o bigode. E. O voo dos vagalumes sobre o riacho. A vela se esvai sobre a pálpebra. É madrugada novamente. E o vento está preso ainda nesta tinta e tentativa de rabisco. E por quais das alternativas você iniciaria o próximo texto? Chinesa. Quando vi aquela mulher colorida, aquela borboleta esbelta, trombeta amplificada, voo espiralado, respirada,
Olhem bem, lá no meio do redemoinho, seus pulmões eram túneis de vento. Quando vi aquela mulher ventania, senti um mar de graça em minhas veias. Barroco na Wemblu. Aqui uma nervura do barroco, imagens construídas, opacas, opalas ou faltas, sobre tudo ao que possivelmente morrerá, erguemos outra imagem. Retrato, borrão ou bruma, paisagens em tom pascal, confluências das falas de Lesamas, rodopio de música e memória. Mariembad, na Wemblu. O rio é barroco em suas curvas. Borco. O aço navega retinas retilíneas, esfumaça. Bombordo rompe berço quando a saudade abraça, acossa, fronteira e alfândega. Revisto a bagagem frágil, a bordo da memória, primar pela leveza, aproveitar a cabotagem. 2. A popa, turbilhão d'água e vento, rio recompondo-se, afasta-se do corpo, purgam 40 feridas, dor do parto. O tempo é ressolho, a hélice ensina a chegada quando a viagem finda. 3. Calado é onde aguarda a água segreda o silêncio em curso. Aquele gesto retido no sal, agora seco na face. O corpo de bruços imita um barco. Coeficiente pés humanos versus pés de formiga. É uma tentativa de observar, tentar perceber velocidade entre a caminhada das formigas e a caminhada humana. É fruto da observação e da vivência aqui no sítio, né? Esse poema já tem um tempo, e sempre vou remexendo nele. Mas é isso, é uma tentativa de equação. Mas como se trata de poema, né, não chega a uma conclusão normalmente. Silêncio naquele devido inseto, rosto colado ao chão, deserto distribuído para preencher um espaço, como quis João Cabral na Antíode. O vento preenchendo o lugar deixado pelo corpo, igualzinho ao silêncio. Não sei se é caminhar, se é correr, o que as formigas fazem. Não imagino a proporção ou coeficiente para essa conta. Pés humanos versus pés de formiga. Nomear com palavra leve, movimento da gota de orvalho, descendo o bambu na pérgola, tendo em segundo plano silhuetas de canela e luquerana. Palavras leves, porque árvores velhas já ouviram muito. O rosmarinos nômade do solo seco desenha contra o céu um esqueleto, pode até parecer um inseto, mas sem os órgãos de Johnston. Se tivesse tais células sensíveis, seria outro o fim do protagonista, rosmarinos, arrilaus, alecrim. Fóssil recém-descoberto em um vaso árido na manhã corcunda de tanta miudeza. Formigas corretivas não corrigem qualquer imagem, tampouco deixam marcas dos pés como os homens. O silêncio tem o mesmo corpo, seja homem ou formigas, que desaparecem e assim, como um rosto, o teu, leitor, ocupam este lugar agora, igualzinho ao silêncio. Bêbado no barranco. Lá no remanso onde o barro dorme imundo, anda a esmo um corpo fino em duas pernas, tortas, afunda o olho seco e moribundo sob os traços da mão oca, nada enxerga. Mas este ócio que é órbita de olho desembala correnteza em mil desastres. Num ruidoso rio em curva, o cão sem soalho, um olho solto que produz tais disparates. Ainda nesse rio que alimenta tantos tontos,
ressoam ecos destes ocos já esquecidos, como badalos de sinos silenciados. O rio se estica em palavras, em outros becos, em outras bocas, como leitos sorridentes, e desemboca em barroca aguardente. Para li agora isso aqui, lembrei essa semana eu estava relendo os poemas do Mallarmé, e tem um poema dele chamado O Sineiro. É o Sineiro? É. E a imagem desse poema é fantástica, um poema terrível e ao mesmo tempo fantástico, né? Porque a ideia do sineiro que ele usa a corda do sino, né? Ele tira a pedra, o badalo, para se pendurar. Eu vou achá-lo aqui já que eu falei disso, eu vou ler, que ainda essa semana eu li e mandei para a Patrícia. Deixa eu ver onde é que está ele. O Sineiro. Embora o sino acorde uma voz que ressoa, clara no ar puro e limpo e fundo da manhã, e desperta, infantil, uma outra voz que entoa um ângelus por entre alfazema e hortelã, o sineiro evocado a clave da arte, irmão sinistro cavalgando, a gemer sua loa, a pedra que distende a corda em sua mão, só ouve retinir um vago som que ecoa. Esse homem sou eu, dentro da noite louca, agrada-me puxar a corda do ideal, de pecados se alegra por margem leal, e a minha voz me vem aos pedaços e oca. Mas um dia, cansado deste afã obscuro, ó Satã, eu roubo esta pedra e me penduro. A tradução do Augusto do Haroldo Campos. Bom, enfim, associação da memória, né, que eu falei do badalo do sino ali, e me veio esse poema que eu estava relendo. Bom, acho que vamos fazer uma leitura para a gente encerrar essa etapa aqui. Sempre esta fusão na retina, e a neblina matinal sobre o mangue cobre com saudade as horas antigas, horas não sabidas de teu encontro. Semicerrados, arados são os dias, estes das palavras silenciosas, nas fábricas do som por vir, dança dos meus sonhos, o teu corpo embebido em óleo de gerânio, próprio incêndio nos dias chuvosos. São os poemas lidos na Biblioteca Rural. Aqui é a minha casa, é um barco. É um barco. E por conta disso, eu vou ler os poemas agora, que são poemas do Rebojo, meu primeiro livro, e do segundo livro, que é o Calafate Míope. Então, como longe do mar, mas nem tanto, né? O Hélice, que é o motriz da poesia, é o motriz da embarcação. A casa figura, né, a estrutura da biblioteca que eu fiz aqui, nessa estrutura de madeira. É a ficção, a fulguração de um barco no meio da mata. É um Fritz Carraldo, né? Algo como Fritz Carraldo, assim, que traz o barco para o meio do mato. Essa é a ideia. Então, o Rebojo, que é de 2005, está mergulhado no universo salgado. Eu costumo dizer que esse livro é um livro de naufrágio. Ele pode ser lido como uma história de um naufrágio, como tantos outros livros de poesia, né, desde Mallarmé, mas esse é o naufrágio da minha linguagem, né, como eu tento inventar os poemas que eu escrevo.
Ouço o rio, algo assovio de silêncio. Ouço o mouco, mas ouço o ossuário e seu ranger subaquático. Ouço o aço abrindo a pele do rio. Ouço o ruído de hélice, agulha que aglutina, sutura, tece a soltura das tesouras em movimento. Sutra entre ondas e estilhaços de sol. Eu, navegante, observo as saias das margens. Ouço navios, como quem ouve pássaros no adorno dos seus ninhos aquáticos. Céu pedrento traz chuva ou vento. Assim, o oráculo experiente dos pescadores mais antigos alerta contra qualquer previsão. Baleeiras, nestes dias, devem abraçar-se ao leito do rio ancorado à margem. Terra firme é igual simulacro de segurança. Desistiu da viagem. No entanto, ao sair do barco, tropeçou, tentou agarrar-se à gaivota voando baixo, mas a cabeça encontrou antes o trapiche escuro com os dentes arreganhados. Acerca das orgias no beco da navalha. No beco onde a navalha assanha, a noite geme, balbúrdia estranha. Assim que aceita a torpe barganha, pôs-se em valsa e bailam, buceta e falo, onde a lama humana entranha. No beco onde da navalha apanha, a bulha treme, posto que é sanha. No sado masofálico, o sexo vil metálico sobre a navalha arranha. Rebojo é uma intempérie climática, né? Uma viração, né? Que costuma dizer os pescadores, uma viração que faz com que atrapalhe a pescaria. Alguns acompanham com vento, né? Tá batendo rebojão, o rebojão tá batendo, então o barco vai ter que arribar, vai ter que sair do pesqueiro, né? Isso movimenta a maré, movimenta o fluxo do mar e vento, então interrompe ou atrapalha bastante a pescaria. A ideia do barco como estrutura, acho que é fundamental para eu pensar a poesia, né? Essa armação, essa construção de partes, essa montagem daquilo que era floresta e se transforma em mar. Eu tenho pensado ultimamente de alguns poetas que escrevem sobre o mar e tenho visto, percebido, ou me interessado por que tipo de objetiva, de olhar esses poetas têm do mar, né? Existem os poetas que atravessam o mar, que, né, desde Homero atravessam, tem uma aventura no mar. Existem poetas que têm o mar como algo sublime, absoluto, né, o mar absoluto da Cecília Meirelles. Mas existem também poetas, né, tem um poema do Murilo Mendes que ele não se lança ao mar, ele não vai ao mar, ele observa, então ele está em terra firme, né, não se coloca, né, na aventura, né, de lançar-se ao mar, né. Então me interessa pensar um pouco essa questão de como alguns poetas, se a sua visada na escrita do poema é uma visada colonialista, né, de um movimento colonial, ou se é um movimento do sujeito que está na embarcação, que está vivendo isso, né, uma narrativa do Conrad, ou mesmo o Serafim Pontegrande, né, o Miramar, né, que se lançam num barco, numa travessia, ou o Bop, né, no livro da Verônica Stiger, que tem uma outra levada, mas fundamentalmente, se esse olhar percebe o mar como também um movimento de mercancia, de extrativismo, isso é pouco visto, né? Quando muito, essa relação do sujeito de beira-mar como sustento está no Mário Peixoto, que me parece, nos poemas de Permeio com o Mar,
que é um livro lindo do Mário Peixoto, né, o autor do Limite, e acho que ali tem algo interessante para se averiguar nessa relação do homem mesmo com o seu fazer marítimo, né, de pesca. É isso que eu tenho... E aí, por conta disso, eu tenho pensado no binômio, né? Tem o naufrágio, né? Que é a ideia de uma embarcação que encontra uma rocha, né? A fraga, e vai a pique, né? E o tipógrafo, né? Aquele que encontra também um objeto, né, de peso para escrever, né? E de alguma maneira pensar uma inversão disso, né? Se a gente seria uma ideia de um tipófrago náufrago, né? Ou seja, aquele tipógrafo, aquele que compõe, mas que vai a pique, ou seja, o tipógrafo que naufraga, né, na composição, no desmanche da rama, como um náufrago também, ou náugrafo, né, que é aquele que inscreve a narrativa no seu próprio corpo, que mergulha no fundo do mar, né, que afunda, que desaparece, né. Então esse binômio tem me interessado também pensar, né, o tipófrago, náugrafo. As cavernas parecem sustentar o céu, erguidas, não invertidas. Ou ainda não, porque cavernas de bruço são o contrário do escuro, é claro. Mas as cavernas da embarcação são mesmo o próprio puzzle, por ser vertebrado, todo montado em peças. O carpinteiro risca tábuas, aprende geometria na fabricação dos barcos. O pó do ipê cobre o pé. Copo d'água para limpar a goela. No banho, a madeira desce líquida e amarelada do corpo. Farpas sobre as unhas, nódoas púrpuras decoram dedos. Dor e cansaço são magias que fazem flutuar as embarcações. E falando ainda em vento, né, que acho que é difícil para eu pensar poesia sem vento, pensar o mar sem vento, pensar, né, a floresta, né, sem o efeito do vento, né, sem as folhas circulando e girando, e rodopiando após o vento varrer e atravessar, né, o matagal. Então o vento é a pulsão que anima, né, o ânima, o pneuma, né, é a respiração. Então é importante para mim pensar o vento no verso. E aí tem um poema do Rebojo, que tem uma epígrafe de Saint John Peirce, que diz assim, o poema não tem título, tem epígrafe. O vento se ergue, o vento do mar, e a roupa lavada parte. Sudunga, sombra de cabelo polar, olheira adorna o olhar e um chamado. Troncos à beira da praia surgem para te ver. Quantas velas nas margens multicores, quantas cruzes de cinzas espalhadas nos quintais, quantas flores com brilhos de faca cobrem o dorso das ondas. Cantos de estrelas cadentes silenciados nas retinas. Sudunga, Sudunga, traga o violoncelo e com sua lepra melódica encrespa a coxa costeira, estica amarras, estoura tralhas, mas braças de redes feiticeiras. Sudunga respira fundo, sopra os sulcos na face do pescador, porque permanecerão na profundidade das olheiras milenares os mesmos cardumes de pargos silenciosos. Flores corrosivas lançadas ao sal, pétalas penhoradas à esperança plena de Proteu. Na exatidão noturna, rituais ebúrneos em festa alva, espuma barra, ondas nos vestidos longos perambulam praia nos pleonágios brancos. Saraus bruxuleantes, dandanças circundantes, pura metamorfose.
gente virando santo, entornando copo, corpo banto lançado ao mar, nos braços sempre ternos de Iemanjá. Para finalizar essa etapa do rebojo, o último poema do livro, que tem um título que é Inventário de um poeta náufrago, um poeta labirinto, encontrado num barco, encontrado num banco de areia após a passagem de um ciclone invocado. Esse é o título. Eis o barco abandonado. Deixo sobre a longarina estes versos votos escritos nas escamas que bebem o sol. O Calafate Míope é um livro de 2019 e nele tem, se aqui no rebojo a gente está totalmente mergulhado, né? Está em alto mar, está na viração, no movimento, nessa experiência do naufrágio da linguagem, né? Do barco que vai a pique, do corpo que vai a pique. O Calafate Míope ele se passa em terra, né? É um texto que está no estaleiro, né? O Calafate é aquele sujeito que fecha as frestas das embarcações e que é responsável por bordar a embarcação de madeira e responsável também por trazer os homens de volta para a terra, né? Vivos ou não, mas o barco tem que voltar. Então é um livro que se pode ler ele inteiro, mas eu vou ler ele assim, uma narrativa inteira, né? Uma narrativa única, todo livro pode ser lido inteiro. Mas vou ler só uns fragmentos para dar uma ideia do que é o Calafate Míope. É parte do ofício do Calafate preparar o rio, saber da superfície das tábuas e do mar, saber onde o ranger de ferros precisará tanto da medula quanto a técnica do fio ou o barroco dos fótons. Sempre de joelhos para soprar os fios entre as tábuas. Minhas mãos sabem o peso dos barcos, destas torres que navegam a maresia. Lembro-me das coxas da mulher feliz em alto mar. Do gerânio deixado sobre a água salgada, brotaram rendas de vidro. O barco na superfície daquelas coxas era camélia à deriva na água salgada. Corpos cujo peso tem o mesmo valor em minha alma. As mãos e os fios, roca de carne e osso. O Calafate se prepara para abordar a embarcação. O óleo de linhaça nas mãos brilha invadindo as linhas do coração e da vida. Ferros limpam as farpas inflamadas sobre as unhas. O Calafate não sabe dos vestígios escondidos no seu olhar. Não pode esconder toda a saudade entre as tábuas do pesqueiro. O Calafate abre a garrafa de café, olha a tampa roxa, dá um gole. O sol ainda arde sob seu dedo. O roxo da garrafa combina com as unhas do Calafate. Este barco aqui parado é uma floresta. Contrário da cidade deserta, com os remos todos na água. Minha retina solta navega em um nevoeiro. O salto é esquecer. Finjo madeira para deixar-me à deriva entre as duas cidades na curvatura do delta. Antes meu olho encravado no ruído do trem, com ele ao silêncio da cisterna. O lado de dentro da órbita vê o vulto que atravessa o barco em minhas lentes. Não é desconhecido. No chão uma bengala familiar. Na cidade perto do rio, um barco solitário perdeu seu dono. E aí vai embora a narrativa, né? A história desse Calafate, é um sujeito que trabalha no estaleiro e tem uma história de perda também. Ele vai narrando em vozes diferentes, como se fosse um roteiro, né? O subtítulo do livro é Cinema Incompleto, porque ele pretende-se um roteiro, né? Para a dramaturgia uma dramaturgia
um tanto surrealista, né, desse Calafate que vê vultos, que se vê morto, né, quando cai do barco, mas continua falando, e tem um espantalho à sua volta que conversa, enfim. É uma narrativa meio onírica, né? Essa é a ideia do Calafate no estaleiro. Pois bem, para sair dessa etapa dos livros e atualizando para o poema inédito e fechar essa fase, essa roda aqui, vou ler Inso. Sabe o que é Inso? No mato a gente chama que é o capim, né, o que cresce no meio da horta. Aquilo ali é o Inso. O capim tomou a horta. Cebolinha eriçada e robusta, escreveu Annie Sexton falando do aborto. A terra rachada e seca, necas de Perséfone. Neste baldio onde não vinga um bom horto, porque estamos em uma aridez sem tamanho. De norte a sul, a chuva é ausente. A pouca água carrega o veneno das lavouras e não apaga os incêndios. Vivem criminosos, morrem como sempre muitos inocentes. Pop, 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 espocam as vidas podadas. Disse que era o último, vou ler mais um. Pedagogia floral. Decorar na garganta a gloxínia. Aprender com as flores suspensas na varanda a farpa da noite calada. Na garganta, a espera acompanha a música do anunciador de ventos, ao lado da gloxínia. Aprendi a gestar sua cor e multiplicar nas papilas o sabor dos vinhos, seu buquê. Antitipografia, ou a primeira má impressão é que fica. A impressão justa, a gravação forte, a imagem da voz nos tipos, a mão leve sobre o papel, o peso da pancada sobre o tímpano. Caro engenho de almofadas. Não se trata de texto ou estrofe, foi sim como estourar um cofre, em trote certo e diagramado, onde os tipos de olhos bolde, bois de canga no Planalto, puseram o país na prensa. Com a imprensa um tanto torpe, lavraram leis, livraram réus, chutaram alto e passaram a imprimir o golpe. Novena contra o chumbo. Uma novena traz a escuridão. Noves fora, na mordaça o chumbo, nas vozes do país, desolação. Dente de cachorro. Caminhar distraído, perceber pelo ouvido a chegada de um cão, a fumaça densa, o rosnar de um camburão. A mordida oclusiva, tenaz e tecidos. Veso incontornável do bicho. Dança o corpo para fugir do ataque, do cão, do cacetete, do baque. Tete a tete. Et caterva. Osso contra osso. Palíndromo nervoso. Resta a besta sob o sol, a dor que retesa o torso, adorna as cavidades do rosto. No estado de exceção, importa resistir à investida, com poemas e outras formas de vida. Tipografia Papel do Mato faz parte da rede latino-americana de cultura gráfica. A gente tem um acervo aqui, um trabalho de preservação de patrimônio gráfico, em que trabalhamos Patrícia, Jackson e eu. E essa tipografia aqui na cidade de Rodeio,
organiza e mantém um acervo de mais de 110 tipos diferentes, né? Cada gaveta deste armário aqui, que a gente chama de manigão, que era um armário produzido pela Manig, uma fornecedora de equipamentos tipográficos. Cada gaveta dessa que a gente vê pela oficina é um tipo, né? Uma fonte, para quem não conhece muito isso, uma fonte, um tipo diferente. Então a gente tem esse acervo, junto ao acervo mais 4, 5 impressoras tipográficas, 2 do modelo Minerva, tem uma Thompson, que é uma semiautomática, uma guilhotina, enfim, todo um acervo que compõe a tipografia Papel do Mato em funcionamento e que nos coloca em contato com uma rede latino-americana de cultura gráfica, uma rede que é organizada por uma professora da Universidade Nacional Autônoma do México, a professora Marina Garoni, e a professora Ana Uth Terra, da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. São 10 países envolvidos na preservação de patrimônio gráfico e aproximadamente 70 iniciativas de preservação. Tanto iniciativas estatais, né, como no Peru, existe imprensas ainda mantidas pelo Estado, quanto iniciativas privadas, né, a nossa, como a Papel do Mato, que é mantida pelos nossos próprios trabalhos aqui, de impressão de livros, workshops, né? A gente hoje tem um pequeno catálogo de poesia brasileira contemporânea, como o livro Física, do Ronald Augusto, poeta de Porto Alegre. Temos publicados o livro Crisálida, que é do Montes Magno, um poeta e pintor pernambucano, da cidade de Timbaúba. O Montes fez parte do grupo O Gráfico Amador, junto com tantos outros escritores, Sebastião Shoa Leite, Osman Lins, Hermílio Borba Filho, José Laureno de Melo, Aloysio Magalhães, Gastão de Holanda e Orlando da Costa Ferreira, os principais ali, mentores desse coletivo, que fez livros entre os anos de 54 a 61 na cidade do Recife. E a gente tem aqui na oficina tipográfica uma máquina, uma impressora, que é o mesmo modelo de uma das impressoras utilizadas pelo gráfico amador, que é uma Tejaner. Esse exemplar do gráfico está na Universidade Federal de Pernambuco, coordenada pela professora Isabela Aragão. Chiapas é um trabalho do próprio Jackson Chiapa, um poema do pai dele, ilustrado por ele, né, em lâminas, né, em plaquetes. Parte do nosso catálogo também o livro da Patrícia Galelli, Cena de Vigília, um poema feito em 5 lâminas. Sonívia, do Denis Radins. 2 edições, primeira e segunda edição dos 18 versos para o funeral de Demétrio Panaroto, a primeira edição e a segunda edição. A Foz do Poema, que é um projeto de leitura de poesia com sempre 2 convidados, então tem um poema de cada convidado aqui, a gente fez isso no Sesc. Tem o Imagem da Madeira, que é um livro meu, está esgotado, não tenho mais aqui também. E o Duração, da poeta Juliana Bem, que mora em Florianópolis. Esse é um projeto misto, miolo offset, sobrecapa e plaquete tipográfica. Então, esses trabalhos a gente mantém aqui para ajudar a manter a oficina, porque é o que faz com movimentar essa oficina museu, né? Além disso, workshops que a gente organiza no final de semana e esse intercâmbio entre outros trabalhos, outros parceiros que trabalham com tipografia ainda no país, né? Belo Horizonte, Londrina, São Paulo, no Ceará, Minas Gerais, Goiás, o São Paulo, Aquilônio também, são parceiros que trabalham com edições tipográficas, né? E aqui em Santa Catarina temos ainda o Instituto Casa Cleber Teixeira, que é mantido pela Elizabeth, a Beth. O Cleber Teixeira foi um poeta e tipógrafo e que com a Noa Noa, essa editora, fez importantes livros, né? Em torno de mais de quase 30 livros. O Kleber imprimiu algumas traduções de Augusto de Campos, outros tantos poetas feitos na ilha de Florianópolis. Então essa editora, Noa Noa, para a gente é muito importante, é uma referência no território nacional e tanto que na entrada da tipografia a gente tem um verso do Kleber que diz: poeta e guerreiro, luto pelo meu chão e meu verso. Então esse é o mote aqui da tipografia Papel do Mato, dentro da Quinta da Gávea, a Biblioteca Rural, nesse território, nesse espaço de resistência, desse ponto de cultura, que movimenta a arte, viagem e produção literária
junto com a lida do mato, do campo, com as pessoas. Tá? É isso. Ano passado a gente fez, o Jackson fez um catálogo também, né, que tá disponível, catálogo com o nosso tem um texto sobre a história da oficina. Esse é o Sumério, que está latino, que é o cara que está na capa do Dente de Cachorro. É o cara. E aí tem o catálogo, está disponível também no site do papeldomato.com.br. A gente tem a loja e um pouco da história dessa oficina que fica aqui incrustada na Mata Atlântica, na cidade de Rodeio, Médio Vale de Itajaí. Quinta Maldita Invasão aqui na Quinta da Gávea, fevereiro de 2022. Quinta Maldita.